Só pra me ver. Tá Ah, gravando? não. Chique, então. Tudo certo. E aí, Samuel, você poderia me falar um pouco como está se sentindo? Você está ansioso para essa aula? Pô, eu tô. Pô, não sei se tô ansioso, mas tô alguma coisa aqui. Tô feliz. E como Fofo. é que vocês estão? Olha, porque é importante para a gente poder atualizar os dados de vocês, tá? Então, se alguém não tiver olhado ainda, dá uma olhadinha lá para ver se seu nome tá lá. E aí, se tiver, mandem para a Brena os documentos de vocês atualizados, tá? Hoje, no máximo, porque amanhã a gente já precisa enviar essa lista, tá? E vou passar para o Samuel agora, que vai se apresentar melhor aí e conduzir a aula com vocês. Maravilha. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Dá um joinha aí pra. Então, beleza. Tem muita gente aqui, tô muito feliz de ver alguns rostinhos que eu já conheço, né? Então, pra mim é uma honra estar com vocês. Tem alguns outros que eu não tô vendo ainda. Não sei se a câmera tá desligada, mas pra gente começar. Tinha uma atividade, tinha uma parada que um professor fazia durante a pandemia, que eu acho que dá para a gente fazer aqui rapidamente, né? E aí eu queria, é isso, fazer uma brincadeira já de início. E aí eu queria fazer o Vivo ou Morto. Não sei se vocês já ouviram falar dessa brincadeira. Brincaram quando eram crianças. Tinha um professor meu que fazia Vivo ou Morto para a gente acordar durante o início da aula, tá todo mundo cansado depois do dia cheio. Então, quando eu falar vivo, todo mundo liga a câmera. Quando eu falar moço, todo mundo desliga. Pode ser? Todo mundo entendeu o comando, né? Beleza. Ó, então agora eu quero todo mundo morto. Tem gente com a câmera ligada aí, velho. Não sei se não escutou o comando, não tá podendo desligar agora. Vou explicar de novo. Ó. Quando eu falar morto, desliga a câmera. E quando eu falar vivo, liga a câmera. Beleza? Conseguiu ouvir agora? O pessoal que não tinha escutado antes? Deu pra ouvir? Tá, beleza. Então, agora vivo. Morto. Vivo. Ah, então pode manter assim agora o restante da aula, tá tudo certo. Aí a gente começa com todo mundo por aqui. Que maravilha, gente, bom ter vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês verem como a Thay falou sobre educação popular, a nossa conversa hoje. É, enfim, eu sou um jovem que atua com a educação popular há algum tempo, e eu tenho certeza que vocês também já passaram pela educação popular, então vai ser mais uma troca do que eu falando aqui o tempo todo, beleza? E aí é isso, eu quero vocês ativos, dando joinha, reagindo de algum modo, né? E vamos lá. É, Aqui, o nosso objetivo hoje é conversar e entender alguns pontos importantes, né? E aí eu destaquei esses cinco, que eu acho que são um panorama geral para a gente entender o que é educação popular. E aí o primeiro é o que é educação popular, o segundo é quais são os princípios, o terceiro, quais as experiências históricas que a gente pode atribuir como educação popular, o quarto é como dialoga com as nossas vivências, como vai dialogar com as nossas experiências no território, e o quinto é como constrói saberes e resistências, como a educação popular constrói saberes e resistências. Fechou? E aí, é isso. Eu sou Samuel, sou morador da Samambaia, Samambaia Norte. Acho que tem algumas pessoas aqui que são colegas aí de cidade. E aí a gente é vizinho, né? Quem não for da Samambaia Norte, da Ceilândia, vi que a Mariana deu um joinha aqui, provavelmente minha colega de quebrada. Mas, enfim, a gente pode se apresentar com mais qualidade. E aí, eu sou filho da Maria de Jesus, que é uma diarista, veio de um quilombo lá do Piauí. Faço parte do Confluências, que é um movimento internacional de educação popular. Tem em todas as regiões do país, tem no continente africano. Algumas pessoas de vocês que estão aqui, né, já participaram também do Confluências, ou participam.
e também do Movimento pelas Leis Negras, né, que é um movimento que articula o movimento negro aqui no DF, né, que está junto com várias outras organizações. E aí eu faço ciências sociais, então vi aqui alguns colegas de curso também, e faço direito ali na UNB também. E aí eu quero saber de vocês rapidamente, porque são muitos estudantes, mas pelo menos o nome de vocês e se você já passou pela educação popular, né? Do jeito que você entendeu educação popular. Então, só se você já passou ou conhece algum projeto de educação popular, pode ser? E aí eu vou chamando, como tem muita gente, que aí fica mais fácil para a gente conseguir conduzir, beleza? Aí eu vou pela primeira tela que aparece para mim, apareceu, ó, Brena Villanova. Tá aqui, tá participando. Que horror, amigo. Tá, vamos lá, gente. Boa noite. É... Ser breve, eu sou a Brenda, né? Você já me conhece. E a minha vida em educação popular, hum, antes de entrar na UNB, né, eu tive acesso, assim, sobre educação popular, porque eu fui cria de cursinho. E também, assim que eu entrei, eu já comecei a praticar também educação popular, num grupo, né, de extensão sobre a prevenção do tráfico de pessoas no DF. Então, já foi ali Nossa. saindo do ensino médio, pegando práticas, né, na educação popular e já seguindo também o caminho. E hoje, inclusive, curiosamente, também sou uma parte, né, da educação popular na construção também. E antes disso, eu acompanhei, na verdade, o meu irmão também, que é cria de educação popular, de cursinhos. Então, é isso. Chique, maravilha. Apareceu agora Abraão Lugison. Abraão tá por aí? Oi, boa noite. Acho que de educação popular que eu participo. Oi, o Tô te ouvindo. Pode microfone falar. tá. É assim. Oi, oi. Educação popular que eu participei foi o Jovem de Expressão. Não sei se é ou não, mas acho que foi muito. Se foi um período muito bom na minha vida que apareceu o Jovem de Expressão e eu tô fazendo as aulas, o cursinho que tem pré-vestibular. E eu acho que foi isso, de educação Tô. popular que eu vivenciei. Maravilha, maravilha. Satisfação. Agora apareceu Tayane. Eu acho que a Ana Beatriz levantou a mão. Então vai lá, Ana Beatriz. Pode Dá ir, pra me pode ir. ouvir? Dá pra Tá te dando pra me ouvir. ouvir? A minha foi a mesma coisa do Abraão. Eu também participei do projeto do Preveste, do Jovem de Expressão. Tipo, foi por pouco tempo, mas foi muito massa, assim. E aí acabou que eu me mudei um pouco mais distante da onde fica o Jovem de Expressão e não consegui ir mais pras aulas, mas tipo, foi muito massa, assim. E foi essa a experiência que eu tive de educação popular. Eu também parei de ir porque no dia 10 eu descobri que eu passei na UNB, aí não, acabou que não continuei no curso. Pô, que maravilha, parabéns. Que show. Obrigada. Teremos um novo colega. Maravilha. Depois, qual que é o curso, Ana Beatriz, que você passou? Teoria Crítica e História da Arte. Ah, tchau. Muito massa, muito bom. Bem-vinda, viu? Agora Obrigada. sim, Tayane. Oi, gente, eu sou a Tayane. Eu também fiz cursinho popular para entrar na universidade. Na minha época foi o vestibular cidadão. Fiz em 2019, 2018, não lembro, 2019 ou 2018. E aí também já passei pelo jovem, fiz oficinas de fotografia por lá, que eu também acho que é uma forma de educação popular, né? E hoje também construo um cursinho enquanto professora, coordenadora em São Sebastião, lá na Uneafro, no Esticão. Top. Agora, Marina Magalhães falou aqui que ela não está podendo falar no chat agora, no microfone, né? Vai falar pelo chat, na realidade. Então, Marina pode escrever, né, se apresentando, falando, né, se já conhece alguma experiência assim, de educação popular, já participou. E aí eu vou pular para Ana Gabriela. Boa noite, me chamo Ana Gabriela, né? E essa está sendo a minha primeira experiência. Eu nunca tinha tido outras cursinhos, igual a galera aí. É isso. Top, maravilha. Massa.
Agora tem um que está sem nome para mim, que está como usuário do Zoom. Se você se identifica enquanto usuário do Zoom, por favor, se apresente para a gente. Deixa eu ver se eu consigo dar uma cutucada aqui na pessoa para que nem no. Ah, não Acho tá que é o podendo falar Júnior. também. Tá, beleza, beleza. Escreveu que não tá podendo falar agora, mas tá junto com a Ana Beatriz. Beleza. Então, como é que é seu nome também, o usuário do Zoom? Só pra gente te conhecer pelo menos. Vou aguardar escrever. Enquanto isso, vou passar para Thalita Laís. Oi, boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tô aqui pelo celular. Essa também está sendo a minha primeira experiência em relação à educação popular. Nossa, e está sendo de grande valia. Ai, chique. Maravilha. Vamos ver se é mesmo a primeira experiência daqui a pouco, né? Eu acho que é justamente para a gente pensar isso. Matheus? Acho que só tem o Matheus. Matheus, tá por Eu, aí? tô me Boa. ouvindo? Sim. Aí a apresentação é o nome e se eu já participei de alguma coisa sobre educação popular. É isso? Isso mesmo. Então, meu nome é Matheus Batista Camelo e eu, assim, pelo que eu me lembro, a única coisa que eu participei que eu acredito que se encaixa em educação popular foi o AG Pop SUS, que foi uma turma que foi feita pela Fiocruz também. E Uhum. acredito que só tive essa experiência até então. Essa é a segunda e eu também tô achando muito legal. Da hora, mano. Massa. Massa, muito bom. Fátima? É, eu acho que eu tive uma experiência na pandemia. Eu acho não, né? Eu tive uma experiência na pandemia. Só que faz tanto tempo que eu não lembro, mas era cursinho para vestibular. Eu também fiz parte, de um projeto de extensão da UNB que dava aulas para secundaristas. Então, eu era secundaristas na época, sobre um modelo da ONU. E aí eu também considero isso como uma educação popular, porque eu aprendi muito e eu não sabia absolutamente nada. Da hora. Muito bom, muito bom, muito bom. Acho que é também. É, agora, depois da Fátima, o Gidiael. Eu sou o Gidiael, também para entrar na universidade participei de cursinho popular, né? Acabei frequentando cursinhos diferentes ali no período da época, no período que eu estava estudando, né? E depois, depois de entrar na universidade, acabei participando de outros cursinhos, né? Como a Thay comentou, com uma outra lógica, assim, cursos que pensam, por exemplo, a fotografia, né? Mas especificamente produção cultural, né? Que também tem sido bem massa de participar. Então, é um Top, pouquinho disso. maravilha. Muito bom, muito bom. Vitor? Eu sou o Vitor e. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estão te ouvindo. Estão me ouvindo? Uhum. Ah, tá. E o meu primeiro contato com educação popular foi na escola. A gente tinha um projeto para nós alunos, a gente se ajudava a estudar para Olimpíadas de matemática, física, astronomia, também tinha de filosofia. Também a gente dava aula nas áreas que a gente tinha mais facilidade também para vestibular. Também participei de cursinho popular, né, como aluno, na época o Emancipa, e depois o Jovem de Expressão. Fiz 2 ciclos de direção de arte. Pô, que chique. Você foi aluno em que ano lá do Emancipa? Só para eu saber. 2017, acho que foi por aí. Gente, que chique, muito bom. Massa, amigo. Agora, Emily. Tem algumas pessoas que escreveram, e depois eu vou pedir ou para Breno ou para Thay dar uma lida na apresentação das pessoas. É isso? Boa noite, dá para ouvir? Sim. Tudo bem? Para mim, a educação popular chegou durante o meu tempo que eu
fiz parte do Levante Popular da Juventude. Então, onde a gente tinha as pautas, a gente viajava quando tinha que viajar para ir lutar pelas mesmas coisas de sempre, cansativa, mas foi durante esse percurso dentro do Levante que eu entendi um pouco sobre educação popular. Da hora. Massa, muito bom. Muito bom. Giba, Boa noite, família. Dá é, para me ouvir? sim, sim. Meu nome é Guilherme, tenho 22 anos e esse é o primeiro projeto que eu faço parte de educação popular. Maravilha, maravilha. Jéssica? A Jéssica se Jéssica apresentou no se chat? apresentou no chat porque ela e a Emily, que são irmãs, estão hoje recebendo uma moção lá na Câmara Legislativa do DF, então elas não estão conseguindo falar. Mas Pô, ela falou assim, ó, maravilha. boa noite, pessoal. Falando hoje pela escrita, por estar em outra reunião também. Sou a Jéssica e já fiz o curso de agente popular, proporcionando educação através da percussão no âmbito de saúde. O que a juventude poderia proporcionar através das culturas populares. Maravilha. E a Emily também se apresentou aqui pelo chat, que ela está junto com a Jéssica. Ela falou: estamos comunicando aqui, pois estou em outra reunião. Meu nome é Emily Sintra e já participei junto com a Jéssica do curso de Agentes Populares, promovido juntamente a Fiocruz, promovendo estudo pelo âmbito da saúde e a percussão. Você quer que eu leia todos de uma vez ou depois? Não, pode ser depois para ficar pausado. Aí a gente vê o pessoal também. Vai lá, Ana Luísa. Ana Luísa Lima. Tá por aí, Ana Luísa? Oi, gente, tudo Ela. bem? Então, eu mandei no chat, Ah, porque eu tô no baú, eu não sei nem se tá dando pra me ficar direito. tá, dá para te ouvir. Não, Mas vai lá, vai lá. eu já participei de alguns cursos populares no Jovem de Expressão e também de alguns editais. Então, por exemplo, esse que eu citei da Icon, eu peguei num edital também, foi 100% gratuito, foi muito bom, muito enriquecedor para mim. E eu também já trabalhei com educação popular na Biblioteca Roedores de Livros, é uma biblioteca comunitária que fica no Shopping Popular da Ceilândia. E, Uhum. inclusive, qualquer pessoa pode ir lá, gente. No sábado tem uma programação incrível lá de arte e educação, enfim. É isso. Chique, muito bom. Muito bom, muito bom. É, depois, agora, a Emily já. Tem duas Emilys aqui para mim. Tem a Emily Sintra, que eu acho que foi a que se apresentou no chat, e tá na. Pronto, então tem outra Emily agora, a Emily Verdinha aqui para mim. Sou eu ou tem. É porque tem três Emilys, eu acho, na nossa Tem, negócio. gente, recorde de Emily na sala, né? Acho que é você mesmo, viu? Ah, tá. Acho que minha câmera tá ligada, né? Porque eu tô pelo celular e não dá pra ver. É, Então, meu nome é Emily, tenho 24 anos e maior exemplo de, para mim, o que eu já tive de aprendizado de educação popular foi na vida mesmo. Só isso. Até então, assim, claro, né? E no projeto agora que eu estou participando, também já fiz cursos assim Uhum. livres, né, de Senai, assim, né, e faço faculdade. Também a educação popular veio ali do aprendizado da vida, da realidade mesmo, bruta, que Papo nem todo reto. mundo. Muito bom, muito bom, muito bom. Guilherme Esteves, não sei se está podendo falar, mas se estiver podendo. Boa noite. Vocês estão me escutando de boa? Sim. Pô, então, assim, eu cheguei a conhecer o Bora Vencer. Na verdade, primeiramente, Guilherme Esteves, né? Boa noite para todo mundo. Tenho 24 anos, sou aluno aí da UNB, faço ciência política. Eu cheguei a conhecer a iniciativa Bora Vencer, foi a primeira que eu conheci na época que eu estava no ensino médio. Não cheguei a fazer parte,
apesar de que eu colava na galera aí que fazia parte, eu roubava as apostilas de geral. Não consegui nunca uma vaga lá. Mas foi a primeira que eu tive contato, e aí uma que eu fiz parte foi, assim, o Jovem de Expressão. Eu cheguei a participar das aulas lá de charme durante um tempo. Aí depois eu dei uma paradinha, ia de vez em quando. E eu acho que é mais isso, assim. Maravilha, maravilha. Pô, muito bom. Agora, quando a gente precisar de alguém para ensinar alguma coisa de dança, já sabemos com quem contar. Eu sou É, fraquinho. Guilherme Pérez. Oi, gente, boa noite. Sou Guilherme, tenho 23 anos. Acho que eu já tive três experiências, talvez, com educação popular. A primeira foi no Bora Vencer também, que eu ia para os aulões, em 2018. A segunda foi no AGPOP Suisse, que foi um grupo da AGPOP do meu terreiro. Então, era o Agipop da comunidade. E a terceira experiência eu tô tendo agora, junto com a Thay e a Brena, que é organizando o núcleo da Uniafro, lá em São Sebastião. E acho que essas são as experiências que eu já tive. Massa, muito bom. Também fiz parte do Bora Vencer em 2017. Deu até. Enfim. Agora, o próximo é Maroto, eu vi que está em reunião agora. Aí, alguém pode ler? Eu acho que ele se apresentou no chat, se não me engano. Se quiser, eu posso ler. Eu achei aqui agora, ó. Ele falou bem assim, ó. Boa. Ele falou bem assim, ó. Fala, pessoal, sou Gleibson Maroto, tenho 29 anos. Não cheguei a fazer cursinho, mas hoje sou professor na UNEAF. Foi mais ou menos assim, essa é a voz dele, para quem nunca escutou ele falando. E aí agora a gente vai para Ana Beatriz. Ana Beatriz já foi, eu acho, não? Lucas Já Pires. falei. Ah, então desculpa, Ana Beatriz. Lucas Pires está por aí? Eu ainda não fui. Não sei se me chamaram. Pronto, pronto, eu vou te chamar e depois Lucas Pires vai. Bruna Paz agora, depois Lucas Pires. Vai lá. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Bruna Paz, tenho 29 anos. Não fiz, né, nenhum cursinho popular, mas faço parte de várias aulas, assim, ali no Cio das Artes, né, de percussão e tal, que eu considero também algo que democratiza, né, esse acesso à cultura. Então, mas eu tenho muita, muita vontade, assim, de poder estar junto, de um projeto como Pedagoginga, por exemplo, né? Mas como eu moro na Samambaia e lá é tão longe, então preciso de um carro aí. Mas quero muito, assim, em breve, estar podendo ajudar também, contribuir, né? Com informação, conhecimento, compartilhar esse presente tão precioso que a gente tem. É Pô, mais. muito massa, muito massa. Aí já dá para trazer um polo do Pedagoginga para Samambaia, velho. Eu Uhum, apoio muito. imagina, putz. Vai lá, Lucas Pires está por aí? Ah, então beleza. Pode ir mandando aí no chat. Alguém já. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ele já mandou, Thay? Ele já mandou, mas tipo, depois que você falou do Maroto desse jeito, eu não vou interpretar. Vou deixar para Não, você agora fazer a voz do eu Lucas não, eu também. não, eu não consegui achar do Lucas Pires, infelizmente. Eu acho que você pode fazer essa leitura aí pra gente. Ele falou assim: Oi, boa noite. Sou o Lucas e estou com um probleminha no microfone. Estou tentando arrumar. Durante o ensino médio, ajudava em um cursinho pré-vestibular na minha escola, juntamente com alguns amigos lá no Gama. Grande Gama! Top. Muito bom, muito bom. É muito bom. Agora, Marina Ribeiro, que está com um banto locks no cabelo na fotinha. Muito foda. Calma aí, gente, que eu tava avisando aqui pra minha família falar baixo. Foi mal. É, Eu sou. Mas eu tava aqui
tentando buscar na memória, assim, participações em cursinhos populares. Eu acho que nunca fiz parte de um cursinho a longo prazo, coisa do tipo. Eu já fiz parte de algumas iniciativas semelhantes, assim. Eu era muito pequena, então eu não fiz eu mesmo parte do Jovem Expressão, mas eu fazia por fora ali, acompanhando a minha irmã. E aulas, assim, para vestibular, Enem, que a minha escola ofertava, né? Maravilha. Recentemente também eu tive uma experiência muito positiva de cursinho popular em Salvador de fotografia, que era tipo um curso de fotografia criativa, meio pintura, meio fotografia, foi bem interessante. E agora eu estou animada com esse aqui agora. Mas é isso. Chique, muito bom, muito bom. Viajada, né? Que isso. Cursinho em Salvador, muito bom. Gabriel Aquino. Mas, gente, vou me apresentar rapidinho então. Tô sem voz por causa do jogo do Flamengo, mas minha experiência com a educação popular é recente e se deu a partir da construção do cursinho da Uniafro, lá em São Sebastião, onde tá eu, a Thay, a Mari, mais alguma galera aqui também, o Gui, o Maroto. Mas é bem recente, assim, minha experiência com a educação popular. Muito bom. Que bom ter você aqui também, Gabriel. Acho que faltam só duas pessoas, se eu não me engano. Aí depois a gente vê se tá certinho. Agora é Júnior Sena. Tá por aí? Já se apresentou? Júnior? Enquanto o Júnior se arruma, a gente vai passando pro Eric Cosmiro. Tá por aí, Eric? Opa, boa noite. Eu sou o Eric, mais conhecido também como BG, nome artístico, né? Entre as batalhas de rima. É a minha primeira vez numa experiência com um curso popular e estou muito animado. Espero aprender muito e conectar muito com vocês também. Top, mano. Maravilha, BG. Deixa eu ver. BG. Acho que Aqui agora pra eu mim posso. foi. Falta alguém? Eu acho que agora eu posso. Dá pra ouvir? Ai, falta Pronto, eu dá pra também. ouvir. Dá pra ouvir? Pronto, vou passar pra vocês depois. Cara, Pode ir sim. educação popular me lembra meados de 2015, um jovem de expressão. Primeiramente como curso de DJ, né, que é uma educação popular, e também produção cultural no Jovem de Expressão. Acho que foi em meados também de 2017. Pô, Acho da que hora. essa foi as educações populares que eu tive, né, que eu obtive para mim, no caso, foram essas. Produção cultural, que é o underground da cidade, né, muito conhecido aqui pela galera, e DJ. Pô, da hora, muito bom, muito bom. Maravilha. E agora falta Glenda também, né? Glenda Brandão, que Oi, acho que gente, não tudo tinha. bem? Eu sou a Glenda, esse é o meu primeiro contato, na verdade, com curso popular, com curso popular. Eu já fiz um curso de agentes da saúde pela Fiocruz também, mas eu tô com um chamego especial por esse, eu me identifiquei muito com a maioria das aulas, então deu um lugar de fala, assim, muito interessante também. E eu tô aprendendo muito, tô amando conhecer todos vocês e aprender a cada dia mais. Maravilha. Pô, um prazer ter vocês aqui. Falta alguém, gente, do chat, que a gente não leu, tá? Está acompanhando aí? Pô, tem uma galera, mas como eles já se apresentaram no chat, eu acho que geral pode ler e fazer a própria interpretação, né? Dos Ah, escritos. beleza, beleza. Eu consegui ler todo mundo aqui. A Jéssica apareceu duas vezes para mim. Emily, não, maravilha, maravilha, gente. É isso, um prazer ter vocês aqui. Eu acho que é muito importante a gente ter esse primeiro contato, porque a gente já tem uma experiência prévia com relação à educação popular, então aqui algumas coisas vão ser novidades, mas eu acho que vocês têm muito mais a contribuir, né? Então fica nessa troca, né? Sempre que vocês quiserem comentar, interromper, podem ficar à vontade, tá bom? Não tem essa de guardar para o final, porque no final vai ter outra dinâmica, tá certo? E vamos lá. Ó, pensando nas áreas históricas da educação popular, a gente tem que compreender que tem conhecimentos produzidos que vêm de muito tempo,
né, antes mesmo da gente chegar nesse território, né, que a gente conhece hoje como Brasil, né, e esses conhecimentos eles vão dos povos africanos, dos povos indígenas e outros povos, né, eles são conhecimentos que os povos que a gente tem da diáspora, né, os povos quilombolas, também absorveram, né, e reproduzem, os terreiros reproduzem, e aí são conhecimentos que vão da oralidade, né? Como eu coloquei aqui, que é contação de histórias, né? Sentar numa noite. Eu lembro, por exemplo, lá, como eu falei, sou de família quilombola, né? Na casa da minha avó, a gente sentava toda noite, né? Juntava meu tio, minha mãe, minha família, meus primos. A gente ia tomar banho, jantava, depois ia sentar na calçada, olhar para o céu e ficar conversando. Às vezes era história de terror, às vezes era amanhã a gente vai fazer isso, isso e isso. Era ou então minha avó contando que história de como o quilombo foi formado, né, pela minha tataravó, contando que meu tio já lutou capoeira e nem sei se pode falar, está gravando, né? E agredia um senhor do engenho, que enfim, era dono de uma fábrica de açúcar lá na região. Então, tipo, a partir desses lugares a gente conhece a história do nosso território, né? A gente vai vendo que a oralidade é uma potência muito grande para a gente, assim, não pode ser descartada o que acontece em muitos espaços, que acho que a gente tem que só escrever e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a escrita também faz parte da nossa história, né? A escrita, ela existiu e existe no continente africano, ela existiu e existe também na América, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Os adinkras, que já já a gente vai ver melhor, os hieróglifos de Kemet, né, do Egito ali, que tem aquelas imagens que a gente vê em filmes, e a Meroitica, né, que é basicamente o primeiro alfabeto, primeira escrita conhecida hoje, né, que é também do continente africano. Então, a gente também produz conhecimento escrito, né? E aí, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de práticas ancestrais que eles fazem esse resgate também dessas nossas formas de passar o conhecimento, né, os quilombos, os terreiros, as irmandades e a capoeira, mas também tem alguns outros, né? Como eu falei, a gente tem os adinkras, né, como uma forma escrita de conhecimento. E aí eu queria saber se vocês conhecem, se tem alguém aqui que já tem familiaridade com os adinkras, já ouviu falar. Ó, teve um Não joinha de. conheço. Pode ligar o mic, não conhece, Beatriz. A Marina comentou que conhece, salvo engano. Ana Luísa também. Ô, Ana Luísa, Marina tá em aula, né, agora? Eric também. Beleza, eu acho que se Guilherme, ou Ana Luísa, ou Eric puderem ligar o mic rapidinho para contar, né, o que é uma dica pra gente, eu agradeceria muito. Eu não Aproveitar que vocês já conheço. estão ligados. Não conhece, né, Júnior? Vocês estão me escutando, galera? Estamos te ouvindo. Bom, os adinkras são símbolos, né, que a gente vê muito hoje, inclusive, nos portões das pessoas. Sabe aqueles que parecem um coraçãozinho, assim? É um símbolo adinka e todos eles carregam sinais. A própria Sankova também, né, que é aquilo que você resgata, né, o que foi deixado para trás. E, enfim, são simbologias muito interessantes e eu acho que uma coisa que super casa com essa questão de sinais e linguagem é o português da Lélia Gonzalez, né? A Lélia, Uhum. ela fala sobre o português como uma forma de resistência, essa mescla da língua, né? E ela também vem muito nessa posição de desmistificar essa questão universitária, né? De que a linguagem ela só é vista como certa se você estiver falando tal qual um universitário, enfim, um acadêmico, e Mara- não. E a gente entende que a linguagem ela está muito para além disso, né? Então, por Total. exemplo, a própria palavra quilombo é uma palavra, né, que vem desse português e outras, várias outras que estão aí dentro do nosso dicionário, que estão aí dentro do Sim. nosso falar popular mesmo, que
tem uma simbologia e uma linguística ancestral. Aulas. Nosso pessoal desse ônibus está aprendendo muito, né? Muito bom, é exatamente o que você falou. E eu acho que é entender, né, que também, por exemplo, esse exemplo que ela trouxe, né, eu acredito que seja da dica chamada Coma, né, que é um coraçãozinho, só que ele é desenhado de outra forma também. Tem pessoas que falam, não, a gente não sabe se isso é certo ou não, né? Tem que ver com os historiadores da sala, né? Que era uma forma até de identificar que por ali tinham pessoas da região de Gana, né? Que era onde tinha um povo bastante, que, enfim, usa as dicas para se comunicar. E talvez seja mesmo, né? Talvez seja, olha, naquele portão sabemos que tem uma pessoa que é do mesmo território que eu. E isso é muito interessante a gente pensar. E muitas pessoas fazem resgate, fazem tatuagens, né? De adinkras hoje em dia, buscam seus significados e levam isso também para a sua vida. E aí, pensando também, né, figuras históricas, né, como Lélia Gonzalez, mas um pouquinho antes disso, eu coloquei algumas outras pessoas aqui que eu acho que são importantes também, que elas utilizaram o conhecimento escrito, né, também utilizaram a estratégia da linguagem, da escrita para poder é, vencer alguma demanda, né, para poder revolucionar, buscar alguma revolução, resistir, enfim. E aí tem algumas pessoas que eu queria ver também, se vocês conhecem, né? Eu acho que aqui vocês devem conhecer bem, assim, como já foi falado. Então, primeiro vai ser Luiz Gama. E aí eu queria ver quem aqui não conhece primeiro, pode falar, pode levantar a mão aí, tô de olho, ou dar um joinha. Quem aqui não conhece? Pode falar no mic também, tá, gente? Quem não conhece, eu quero ver agora quem não conhece. Então, Abraão não Eu não conheço. conhece. Ó, você, Eu também não perfeito. conheço. Ah, maravilha. Ô, Marina, você conhece Luiz Gama? Eu, sim. Era eu ou Então outra conta pra Marina? gente. Era você. Então conta pra gente um pouquinho quem foi o Luiz Gama. Aproveitando. Poxa, que responsa, eu não tava esperando. Peraí, deixa eu só pedir pro pessoal fechar aqui que tá tendo um converseiro aqui em casa, rapidinho. Tá, beleza. Pronto, gente. Bom, Luiz Gama foi um advogado. Ele é uma figura assim do movimento negro bem forte, né? Querido soteropolitano. Não sei se está dando para ouvir, Tá sim. tá? É que tá, enfim. Mas basicamente ele fazia parte da luta abolicionista, né? E, enfim, de cabeça que eu me lembro agora era isso. Não sei se eu Ok. tenho que aprofundar mais. Não, acho que é isso mesmo. Acho que, inclusive, na aula que eu estava, vocês estiveram com o, o. Como é que é o nome do querido, do professor? Defensor público, Ronan. Com o Ronan, ele também citou um pouco do Luiz Gama, né? Que na história, assim, teve a maior causa, assim, da história mundial, na realidade. Ele libertou, eu não lembro quantos escravizados, mas foi um número gigantesco. E não tem registro histórico desse dessa magnitude, né? Então ele é, por muitos, o maior advogado da história do país, né? Além de ser poeta, etc. E é isso, foi um escravo com professor alforria, se inseriu no sistema judiciário, né? Ele tinha uma influência gigantesca e dominava de uma forma muito boa, assim, né? A linguagem, a escrita, a oratória. Então, acho que é uma pessoa que soube lidar também, né? E também soube educar e passar esse conhecimento, né? E perfeito. Esperança Garcia, alguém conhece? Já vou perguntar quem conhece aqui também. Não vou mais perguntar quem conhece, não, porque ninguém se manifesta, né? Vocês estão espertos. Então tá bom, então. Ó, acho que alguém mexeu, será? Não, não mexeu, não. Beleza. Tá, Esperança Garcia, ela
era também escravizada, né, do Piauí, de uma região chamada, se eu não me engano, é Oeiras, acho que era Oeiras ou era Picos, eu não lembro exatamente. E ela escreveu uma carta para o governador, né, falando dos maus tratos que elas sofriam, que os familiares se eu não me engano, filhos também sofriam. E ela é considerada a primeira advogada em si, né? Não advogada negra, a advogada do país, porque na época nem as mulheres podiam fazer faculdade. E aí, enfim, é o nome do auditório lá da UNB, também se chama Esperança Garcia. É uma história que a gente não conhece, né? Que poucas pessoas ficam sabendo de uma é, é, mulher negra nordestina, então tem tudo para ser abafado, né? Que foi escravizada e conseguiu sua liberdade através também da escrita, né? De dominar essa escrita. E, enfim, eu acho que é uma figura forte também para a gente buscar. Aí, Nzinga, eu acho que tem muitas pessoas que conhecem, então eu vou perguntar aqui quem não conhece, né? Eu quero que quem não conhece, levanta a mãozinha, por favor, fala aí no áudio. Não conheço. Eu também não conheço. Eric, Não conheço. tá, beleza. Pô, não vi o Gediel levantando a mão. Eu Não acho que você conheço, não conhece, né, conheço. Gediel? Você conhece, Gediel? Conheço, conheço. Conta um pouquinho pra gente, então, o que vocês sabem sobre ela. Conto, mano, vamos lá. Então, a Rayane Zing, ela nasceu mais ou menos ali em 1581, 82, né? Após a chegada da, da a região do navegador português Paulo Dias, se eu não me engano. E aí, a partir do ano 1580, alguma coisa assim, que é onde se intensifica ali o comércio de escravizados, né? Ela meio que acontece meio que uma guerra contra ali a região em que ela dominava ali, né? Se não me engano, Nidongo, alguma coisa assim. E aí ela mais ou, meio que fazia parte de uma família real, se não me engano, era Nigola Mibande, alguma coisa assim, né? E do rei Nidongo também. Então ela é muito conhecida por ser parte de uma família que tinha uma influência muito grande, né? E também muito conhecida porque ela sabia bem a língua e a cultura portuguesa, né? Em virtude dos contatos que ela fazia com missionários e tal, e comerciantes que passavam ali pela região dela, assim. Bom, e aí o que eu sei mais ou menos dela é isso, né? Que ela tem essa influência de ter esse contato com os portugueses, mas que ela é muito importante também pelo fato da insurgência negra nesses territórios, né? Então, lembrando de cabeça aqui, é mais ou menos isso. Perfeito, perfeito, muito bom, mano. E é isso, como você falou, né? Ela tinha o domínio da língua, assim, né? Mais uma É, vez, a importância da gente saber utilizar a linguagem do nosso inimigo, entre aspas, né? É, a gente já que está inserido, né? Mas né, na época dela, inimigo de fato, para conseguir também reverter, resistir. E é isso, uma figura muito importante. Também tem a Luísa Maim, eu acho que aqui também muitas pessoas vão conhecer, né? Mas eu queria saber agora quem não conhece também, já no mesmo esquema. Eu não conheço. Tá, tem muita gente que conhece, então, pelo Eu não visto. conheço também. Tá, beleza. Ó, eu acho. Deixa eu só. Ah, não. Eu estava a pessoa, mas ela levantou a mãozinha, então quer dizer que não conhece. Ahn, queria Conheço também não. aproveitar. Tá. Eu queria aproveitar que Glenda. Não, pode ser Glenda Brandão, você tá aí? Se você não levantar a mãozinha, eu imagino que você conhece, então. Eu levantei a mão pro não conheço. Deus sabe se você conhece? Não conheço. Ah, você não conhece, entendi. Não, beleza, então. Bruna Paz, tá aí? Você conhece ela?
A Luísa Maim? Gente, conheço. Como assim vocês não conhecem a Luísa Marim? A que, Eu- assim, participou das revoltas a Revolta dos Malês. Ela passava mensagens entre os revolucionários, né? Poucas pessoas sabiam ler, e a sua grande maioria dos escravizados que sabiam é, ler, aí ela passava essas mensagens, assim, muito, muito louca a história da Luísa Marim. Vale muito a pena. É, Eu acho que tem sim. até uma série que foi feita por, não sei se foi pela Globo ou alguma outra emissora, que fala um pouco sobre a história dos malês. Vou ver se eu acho aqui, para passar para vocês assistirem. Maravilha, manda aí pra gente. E é isso, né? Tipo, acho que mais uma vez demonstra, né, como é importante a gente ter esse domínio, né? A gente, seja para passar na faculdade, seja para poder dialogar, para poder fazer uma revolta. Então, ela participou também da Sabinada e tem a possibilidade, né, de ela ser a figura por trás de um livro chamado Um Defeito de Cor, né, que também foi tema de samba enredo da Portela no ano retrasado, foi ano passado. E é isso, tem uma história muito forte mesmo, muito pesada, que vale a pena, né, a gente buscar. E possivelmente também, talvez dando spoiler aí, mas era a mãe também de Luiz Gama, né? Então, acho que é interessante a gente ir atrás, assim, depois manda esse documentário pra gente. E aí tem Testato dos Passos de Silva. Alguém lembra que a gente já comentou sobre ele? A gente falou sobre ele na primeira aula de vocês, né? Acho que Tayane falou sobre ele. E nada melhor do que Tayane para falar de novo, né? Dar esse contexto para quem não estava na primeira aula, só para a galera conhecer. Nossa, que cara de pau, nem tava pronta para isso, mas eu acho que seria bom, na verdade, passar para os alunos que estavam no dia 15, né? Para ver se algum se lembra, porque eu apresentei quem era pretestato certinho. Tinha alguns que eu lembro que falaram que conhece também. Eu acho que Não me alguém lembro poderia de nada. voluntariar. Como assim? Não acredito. Memória curtíssima, amigo. Ah, Eu eu acho que alguém que lembro. prestou bastante atenção foi o Gui. Vai Hum. hablando, vai Gui. hablando. Ele organizou. é, Eu não sabia quem era antes disso também, antes da Thay apresentar. Mas ele organizou, se eu não me engano, é, um espaço de educação popular para alfabetizar as pessoas da comunidade dele. E, gente, eu tô falando que eu lembro. E aí, se eu não me engano, para você ser professor na época, você precisava de alguma, é, de alguma verificação em relação à escola, eu não lembro exatamente. Mas aí. E ele era um professor negro, e aí nisso a comunidade participou e organizou uma mobilização para que ele continuasse dando aula na comunidade ou na escola que ele dava aula. E porque, se eu não me engano, esse espaço que ele dava aula ia ser fechado por algum motivo. E aí, a partir dessa mobilização da comunidade, esse espaço não foi fechado por. E aí tem um motivo específico, eu não lembro exatamente se era uma verificação para ele ser professor, não sei exatamente isso, mas eu lembro da história. Eu acho que foi fechada também por falta de recurso, não é isso? Será? Aí, ó. Emily pode falar também, Tá levantar a vendo? mãozinha. Desculpa, gente. O Gui tava falando e aí eu lembrei, tá? Eu lembrei. Aí, normalmente essa licença era um tipo de prova que os professores tinham que passar. E nem todos, só que acabou que ele conseguiu continuar dando aula sem precisar passar por esse
Ó povo do livro, comprometamo-nos a não. Foi? Dá pra falar? Enfim, pelo que eu lembro é isso. Ele conseguiu continuar dando aulas sem precisar comprovar que ele era apto a dar aulas. E foi a primeira pessoa negra a conseguir continuar dando aulas para essas pessoas que não tinham alfabetização. Normalmente, essa licença era muito difícil de ser é, conseguida e ele foi uma das pessoas e uma pessoa negra a conseguir. Acho que é isso, pelo que eu lembro. Muito bom, muito bom. Tayane, complementar alguma coisa? Gente, desculpa, fui eu. Eu fui abrir o link que a Bruna mandou. E aí acabou que começou a tocar o áudio. Vai lá. Acho que Giba Gui, também levantou, Emily e né? Thalita. Gui levantou também, Gui? Todo mundo quer estrelinha, gente. Muito bom. Acho que ele deve ter levantado na hora que você perguntou de quem não conhecia, né? E aí deixou levantado, foi isso? Mas enfim, anotando aqui, Guilherme Pérez, Emily, Vitória e Thalita, meus orgulhos que prestaram atenção no módulo presencial, divos. Mas só para complementar, tipo, a escola é exatamente isso que eles falaram, mas a escola fechou apenas por uma questão monetária mesmo, que ele não tinha mais grana para pagar o aluguel, e aí foi acumulando dívidas e o espaço que ele utilizava para dar aula acabou fechando. Mas isso depois de muitos anos, né, de funcionamento já. Então é isso. Muito chique, muito bom, gente. Que bom que vocês têm memória boa. E eu não botei a imagem dele porque não tem imagem dele, né? Inclusive a historiadora que faz a pesquisa sobre ele também tem muita dificuldade de achar documentos, porque depois dessa movimentação que fizeram para poder ele, né, continuar dando aula, não tem mais movimentações assim, documentos públicos com o nome dele, então é isso, é uma boa área assim, para pesquisar, para aprofundar, para a gente conhecer, pelo menos, e imaginar, né, quem é esse rosto. E passando no próximo ponto, vou passar um videozinho aqui para vocês, agora sobre a frente negra brasileira. E aí, é isso, vamos ouvir. Negros construíram o Brasil. Digo isso no sentido figurado e no explícito. Foram os braços. Vocês estão ouvindo? Apesar que agora travou, né? Mas vocês estão ouvindo? Acho que travou aqui. Tava dando pra ouvir, só que travou. Foram os Ó, vou continuar aqui agora, para ver se vai. braços negros que cultivaram as plantações e ergueram as cidades. No entanto, durante anos tentaram varrer nossa participação da história. Pior, tentaram desfazer nossa identidade negra. Nasci no último ano do século XIX em São Paulo. Aprendi a ler e escrever já crescido com a ajuda de amigos. Nos primeiros anos de minha vida, vivi no meio de uma gente que não era minha. Até que conheci as sociedades negras. Eram todos negros como eu, com as mesmas dificuldades e necessidades. Era um momento de efervescência do jornalismo negro. Criamos o Clarim, depois Clarim da Alvorada, que saiu pela primeira vez em 1924. Era um jornal feito por negros para negros, que tratava especificamente da nossa comunidade. No início dos anos 30, foi criada a Frente Negra, mas logo ela se aproximou perigosamente do fascismo e eu me afastei. Fiz parte de muitas outras associações e fui um dos mais ativos nomes do movimento negro brasileiro. Me chamo José Correia Leite. Sou um cidadão negro brasileiro. Sou um cidadão negro brasileiro, cortou o final aí, mas esse é José Correia Leite, e ele fez parte da FNB, né? Que é a Frente Negra, é FNB, né? Frente Negra Brasileira. E eu acho que é importante, eu estou indo por esse caminho, para mostrar que a gente geralmente podia falar diretamente de Paulo Freire e continuar daí, mas para mostrar que a educação popular sempre existiu e também sempre foi uma estratégia nossa também, né? A Frente Negra Brasileira, ela durou de 31 até 37. Se eu não me engano, ela teve tentativa também de voltar mais para frente, mas foi a primeira organização nacional
do movimento negro, que pensava várias questões, né? Eu vou até ler um trecho de um artigo que eu coloquei, um artigo curtinho, que vale a pena a gente, quem quiser se aprofundar, eu mandei para as meninas, elas vão enviar para vocês depois, mas só um trechozinho que fala o seguinte, é, foi a primeira metade, ou foi a entidade, o movimento negro brasileiro mais importante da primeira metade do século XX. Ela defendia o acesso à educação de qualidade para a população negra, sendo a educação pilar central para a integridade e eliminação dos preconceitos. Nesse movimento surge clubes negros e promovia espaço de educação. A Frente Negra Brasileira foi o estado de um acúmulo de experiência organizativa dos afro-paulistas, durou desde 1897 a 1930, contabilizou cerca de 85 associações negras, sendo 25 dançantes, 9 beneficentes, 14 esportivas, grêmios recreativos, além de 12 cordões carnavalescos, né? Vale a gente pensar que é isso, está sempre muito associado à arte, à cultura, ao lazer, né? A gente falou várias formas de educação popular, eles também pensavam isso dessa maneira. E aí, é isso, foi um resultado de vários acúmulos e na sede deles tinham escola, eles tinham esse pilar, né, fundamental de pensar a educação do povo negro no período em que a gente tinha um embranquecimento, né, pensado pelo Estado, pensando em tornar a população brasileira menos negra possível. E eles mostravam que, a gente tem que existir nesse momento, sabe? Então, foi uma estratégia no início do século passado. Antes disso também acho que alguém precisa entrar. Antes disso também teve algumas outras organizações, né, como falei aqui no trechinho, e eu acho que vale contar, né, sobre a Guarda Negra. A Guarda Negra, ela foi uma organização brasileira que foi um pouco contraditória, né? Ela existiu ali no período de 1888 em diante, né, que tinha ao mesmo tempo em que ela pensava a liberdade do povo negro, também agradecia a princesa Isabel por ter libertado. Então, eles tinham um resgate da memória de a monarquia. Então, é meio contraditório. Eu acho que uma pessoa que aprofunda bem isso é o Clóvis Moura, que é um autor super importante, né? Se quiserem dar uma lida, tem um capítulo chamado História do Negro Brasileiro, que vai contar a história de todos os movimentos negros. E, enfim, é uma aula de sociologia, de história, para a gente compreender, né, a nossa atuação. Eu vou passando agora para falar também, e aí já pula para a segunda metade do século XX, sobre o papel das mulheres nesse processo, né? A gente já citou algumas mulheres aqui, mas eu acho que vale a pena pensar também o Gelé 10, né? O Gelé 10, assim como o movimento negro e o movimento feminista, eles tinham articulações pensando em educação também, né? Um desses projetos que foram feitos na década de 80, 90, foi o projeto Rappers, que foi um encontro, né, do hip hop com o feminismo negro, né? Isso acabou mostrando para o próprio feminismo da época, né, que pô, a gente pode ter um outro foco na periferia que conversa com a quebrada, e aí nesse espaço eles faziam trocas com jovens que faziam rap, e aí conseguiam dialogar sobre várias questões, e dentro desse projeto eles fizeram até uma revista, que é a revista Pode Crer. Depois vocês joguem no Google, né, ou joga Projeto Rappers, ou então joga Pode Crer, revista Pode Crer, e nessa revista tinha Câmbio Negro, lá no início, tinha Racionais, enfim, tinha uma galera lá no início da década de 80. Então, isso conseguiu trazer uma politização que a gente acha importante também que tem nos jovens de hoje, né? A gente fica pensando, pô, seria massa, né, se o Oruan tivesse uma ligação com a galera do movimento negro. Pô, seria massa, né, que o Pose também tivesse a ligação com o movimento de mães de vítimas. Então, o movimento negro, especialmente o movimento feminista negro, fez essa atuação na década de 80. Também teve o curso muito parecido com o que vocês estão fazendo agora, né, só que era direcionado para mulheres, né, e aí atingiu especialmente as mulheres negras, né, que era o curso de promotoras legais populares, que eles tinham o intuito de dar noções básicas de direito, de direitos humanos, né, de acesso à justiça, que é muito do que vocês estão vendo, e isso na década de 90, e muitas pessoas, né, que a gente tem como referência participaram desse projeto, e uma delas é Sueli Carneiro, né, que também estava na elaboração. Aqui nessa imagem do fundo é o pessoal do projeto Rappers,
e aqui na da frente também é o pessoal do Promotores Legais, tá bom? É, eu vou passando, qualquer coisa também vocês interrompem, né? Eu tô aproveitando para dar tempo também de falar tudo. E aí a gente pensa então o que que é a educação popular, né? Como eu disse, a educação popular ela tem várias maneiras de serem expostas, explanadas. Pode ser no viés muito academicista, mas eu acho que para a gente não tem muito sentido ir por esse caminho, né? Mas é importante também a gente entender o que a academia está conversando, né? E aí a gente tem como um consenso que a educação popular é prática e conhecimento que busca a transformação social através da educação, valorizando os saberes da população ou saberes populares, e a participação ativa dos sujeitos no processo de aprendizagem. Então, uma frase que resume bem é essa frase do Paulo Freire mesmo, que diz que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam entre si, mediados pelo mundo, mediatizados pelo mundo, quer dizer. Então, significa que essa troca, velho, essa troca de conhecimento em que eu tenho um conhecimento que talvez alguns de vocês não tenham, e vocês têm vários conhecimentos que eu com certeza não tenho. Né? Eu lembro de Mano, experiência da minha vida, assim. Pode falar, mano. Alguém. sobre isso que você falou, que é um pensamento popular, meio que educação, né? E politicamente, você acha que também tem, tem essa voz, Em sim, que a sentido você educação fala? popular? Eu acho é isso. Paulo Sobre isso que Freire você é uma estava figura falando, né? A política, ela envolve isso também? Tipo, totalmente, massa, totalmente, massa. É totalmente. porque eu tava, Se a gente pensa, pode falar, pode falar. tava meio que pensando, né? Porque como nós somos jovens, né? Então a mobilização do futuro começa da gente, né? Então acho Exato, que até politicamente falando, isso aqui é uma estratégia, tipo, na minha visão, né? Isso aqui é meio que uma total. estratégia para que vem no ano que vem, né? Nos anos, não só no ano que vem, mas os anos que vem, para Do ter uma nosso mudança futuro, né? significativa do nosso futuro, né? Que a gente precisa dessa mudança significativa, tanto como na educação, Exatamente. como na sociedade, como na política também. Exatamente, eu acho que esse é o ponto, assim, a educação popular, tem gente que vai achar que é neutra, mas de jeito nenhum, a gente não pode, a gente viu algumas figuras históricas aí que utilizaram a educação, o acesso à educação, para poder fazer coisas muito importantes, inclusive revoluções. Então, Paulo Freire também, eu vou até passar aqui, né, não, na verdade eu vou voltar para dar um exemplo para vocês, mas Paulo Freire também é uma figura que ele está totalmente ligado à política, né? Eu acho que ele revolucionou, ele é conhecido, eu vou passar assim, ele é conhecido como o patrono da educação brasileira não à toa, ele revolucionou o ensinar no Brasil, né? Ele não foi quem criou a educação popular, né? A gente viu que já tinha muito tempo antes, mas ele conseguiu dar essa publicidade para a educação popular, né? Conseguiu não só para o Brasil, mas ter experiências internacionais, né? Conversar com pessoas de outros países, tanto é que ele é uma referência mundialmente, né? E aí ele defendia essa aprendizagem ligada à realidade. A gente já viu várias vezes, né? Quem nunca ouviu, tem um exemplo, né, de educação que Paulo Freire promoveu no Nordeste, em que ele alfabetizou é, centenas de pessoas do campo, de fábricas, né? Que eu imagino que a avó de vocês também não sabia ler e escrever. Ele conseguiu alfabetizar essas pessoas, jovens e adultos, né? E utilizando a própria realidade dessas pessoas. Então ele vinha em vez de dar exemplos mirabolantes, palavras difíceis, ele via se a pessoa trabalhava no campo, colocava enxada, né? Para a pessoa tentar escrever essa enxada, assim como a gente fez a caligrafia lá no início, né? Tentar explicar como é que era o funcionamento de cada letra. Se a pessoa trabalhava numa fábrica, ele pegava e utilizava aquilo que estava dentro da fábrica dele, ele pegava um tijolo, um cimento. Então, ele ia a partir dessa realidade, né? E aí, é nesse sentido de entender que essa pessoa também ensina muito para ele, né? Por vezes, eu fico pensando, né, no meu tio, quando eu ia para a obra, eu trabalhava de ajudante de pedreiro, meu tio trazia muitas coisas que eu não sabia. Para ele era muito fácil fazer um rejunte, fazer uma massa,
né, construir uma casa, e para mim, mano, o que que era aquilo, tá ligado? Eu tava sofrendo e um cara de 50, 60 anos tava levando aquilo tranquilamente. Então eu fico pensando, o trabalho de Paulo Freire, que era isso, era uma troca, velho. Tipo, enquanto ele aprendia, né, com as pessoas dando exemplos da vida delas, elas também aprendiam a ler e a escrever, né? Enquanto eu aprendia com meu tio a construir minimamente ali uma casa, né, fazer o piso, etc., né? Eu poderia estar ensinando alguma coisa para ele, né? Na verdade, é isso. Eu acho que questão de tecnologia a gente vai lá e consegue passar um pouco mais para os nossos mais velhos. Então, é sempre uma troca nesse mundo, né? E aí ele vai dizer algo nesse sentido de que é tudo muito político, né? Ele não estava fazendo aquilo à toa, ele também visava uma revolução, uma mudança social gigantesca. E aí tem essa frase famosa dele que é: a educação não muda o mundo, a educação muda o homem e o homem muda o mundo, né? Entendendo que não é só ter uma educação por si só que a educação vai mudar o mundo, né? Não é só a gente ter escolas enfim, já temos um novo mundo a partir disso, não, né? Essas pessoas com um conhecimento direcionado, né? Se for um conhecimento que não busque mudar esse status quo, que seja só para passar jovens na universidade, talvez também não mude o mundo, não. Mas se for algo que queira realmente trazer alguma mudança, mostre que aquelas pessoas são fundamentais para um projeto de país, para um projeto que pense que a população pobre, negra, LGBT tem direitos, aí talvez, né, com certeza muda muita coisa, né? E aí, eu acho que, pensando nessas Samuel, experiências internacionais, eu pode posso sim, com falar? certeza. Eu estava lendo sobre a educação popular no período do regime militar aqui no Brasil. E é interessante a gente perceber que foi uma ferramenta de resistência social e política, porque muitas pessoas não tinham acesso à educação. Como é que funcionava? Eram escolas radiofônicas. Aí a galera estudava pelo rádio e tinham monitores locais auxiliando essas pessoas. E Uhum. durante o período da ditadura militar, alguns movimentos sociais e instituições, elas pararam. Muitas pessoas foram exiladas, perseguidas, até mortas. Uhum. E o interessante é que conseguiu dar continuidade até por cartas. A educação popular conseguiu resistir por meio de cartas, as pessoas trocando cartas, trocando conhecimento. E a Total. igreja também contribuiu para que continuasse também a educação popular. E é isso. Tudo muito bom mesmo. Inclusive, isso que você falou, né, desse projeto de nacionalização através da rádio, TV, tem um podcast, vou mandar aqui, eu coloquei no documento também que eu enviei para as meninas, enviarei para vocês, mas vou deixar aqui também. Conta a história da Helena, né, Helena Teodoro. Ela é uma pessoa do movimento negro também, que foi super importante para esse processo de educação nesse período, né? E vale a pena a gente ouvir, né? Quem puder ouvir depois esse podcast, ela conta um pouco disso que você trouxe para a gente. E muito obrigado, né, por ter contribuído também. Enfim, voltando aqui, eu tinha lembrado alguma coisa para comentar com relação a isso. Achei muito massa a sua fala. Mas depois vai voltar. Sobre experiências internacionais. É isso, não é um fenômeno restrito ao Brasil. Enfim, ela se estende pela América Latina, como a gente viu aquele exemplo da mulheres defensoras populares, deixa eu botar aqui para a gente lembrar o nome certinho. Esse exemplo aqui de promotoras legais populares, ele uma inspiração, foi inspirado numa atuação que já acontecia na América Latina, se não me engano, no Chile, e aí o movimento negro, movimento de mulheres negras fez essa busca, esse resgate e aplicou ao Brasil também. Então, tinha vários exemplos, eu trouxe aqui só dois exemplos, né? Eu acho que são dois exemplos assim que para mim são super importantes. E aí eu vou aproveitar, né, e voltar a ouvir vocês também
Eu acho que a gente está com o tempo tranquilo, dá pra gente se ouvir um pouquinho mais. E aí eu queria saber quem aqui já ouviu falar do Zapatistas, do movimento zapatista. Na verdade, quem nunca ouviu falar, levanta a mão pra gente, dá uma chacoalhada aí só pra gente ver se vocês estão vivos. Pode levantar, pode ligar o microfone e falar, não, não conheço, nunca ouvi falar também. Nunca ouvi falar. Beleza. Tem, tem muita gente que conhece, então, hein? Será Não que conheço também, gente. Emily não conhece? Beleza. Também não conheço. Tá, joia. Eu Não tenho conheço. aqui, ó. Beleza. Tem aqui uma pessoa chamada Vitor Medeiros. Essa pessoa não se manifestou. Se você já é por aí. Já ouviu falar desse movimento chamado zapatismo? E o que que você já ouviu falar, né? Se você. Eu lembro pouco, não vamos pronunciar agora. Você levantou a mão agora. Beleza, então. Mas como que é a pronúncia mesmo? Desculpa interromper, não Ó, entendi. o movimento é o zapatista, né? É o movimento chamado zapatista. Isso. Alguém mais? Deixa eu ver. Alguém mais não conhece? Será que o Maroto já tá podendo falar agora? Você tá por aí, Maroto? Se não tiver, escreve aí. Jéssica Sintra tá por aí? Você conhece? Vou perguntando aqui. Fátima não se manifestou. Eu Conta aí conheço. conta aí pra gente um pouquinho o que você lembra. Ó, eu lembro muito pouco. É, faz um tempo que eu fiz uma matéria que eu revisitei os zapatistas. Mas eu lembro que eles são um grupo indígena, né, do México. E eu lembro que eles tinham uma luta sobre reforma agrária, que o México passava por uma situação complicada econômica, em que eles assinaram é, um tratado com os Estados Unidos, se eu não me engano. É, e aí era um tratado que tinha várias políticas econômicas liberais e era muito ruim pro país, eu lembro disso. Eu não consigo lembrar muita coisa, faz muito tempo. É, Uhum. e eu lembro que eles eram um grupo armado, Exato. Por é, aí. anticapitalista e tal. É isso que eu lembro. Tudo, tudo muito bom. Eu acho que é isso. No panorama geral, é um grupo. É isso que a Fátima falou, né? E esse grupo, eles hoje eles seguem praticamente em diálogo com a instituição, né? Eles existem até hoje, desde o início dos anos 2000, e eles conseguiram fazer espaços, escolas, né? Entenderam que a educação também era muito importante. Primeiro, eles tinham feito uma experiência de escolas a partir dos próprios professores que o Estado mandava, e eles entenderam que tinham que ser professores comprometidos, né, com a causa deles, né, e a partir daí eles começaram a trazer pessoas que tinham realmente esse engajamento para poder dar educação para os jovens deles, né. Eles têm um esquema totalmente diferente de educação, se não me engano, são 30 dias de aula, depois 30 dias que as crianças vão para a comunidade delas para poder conversar. Eles trabalham com esquema desde da guerrilha em si até da sala de aula, eles trabalham com um esquema de círculo, né. Então você vê muitos movimentos de educação popular fazendo roda de conversa, eles também faziam isso para poder pensar várias temáticas de interesse deles, para poder dialogar várias temáticas de interesse dele. Então, se você ouvir falar de círculo, né, em algum movimento, por exemplo, o que você está mais para frente, foi inspirado também nesse movimento zapatista. E eu vou ler aqui um trechinho só para a gente entender como é que eles pensavam, assim. Tem um texto aqui, ó, abre aspas aqui, não existe um padrão. Nenhum livro pode ser escrito sobre a maneira correta de ensinar todo mundo. Cada comunidade é diferente. Nós continuamos a aprender para compartilhar nosso caminho com aqueles que venham para ouvir. Então, é isso. Eles entendem também que não existe, mano, um livro que vai ser aplicado aqui, aplicado na Alemanha, e não é porque lá eles vão falar sobre autores europeus que a gente tem que também
só ouvir esses autores. Então, entender que a gente tem que analisar a nossa realidade e buscar dentro da nossa realidade é, como aprender, como educar, como trocar essa ideia, sabe? E a segunda referência internacional que eu queria trazer é o Amílcar Cabral, que eu queria ver também se. Eu já vi cabecinhas levantando e balançando, falando, nossa, esse aí é foda, viu? Ah, porra. Então, eu queria saber que quem não conhece o Amílcar, na verdade, não. Aproveitar que cabeças balançaram, eu quero que se manifeste aí quem conhece a Amílcar Cabral. Cara, eu conheci ele um tempo atrás também, durante a minha trajetória na universidade. O que eu lembro dele que me marcou bastante foi que ele usou a poesia, né, como um mecanismo para fazer a revolução acontecer lá, né? Eu não lembro se é de Angola ou Moçambique. Eu creio que ele seja de Moçambique. E aí ele escrevia e tal. Isso sempre ficou muito marcado em mim, assim, essa questão da poesia como uma forma de denúncia, né? E como uma forma de juntar mais irmãos para contribuir na revolução, né? Não só nessa ideia de revolução, mas na prática, né? Então, eu sempre achei isso muito interessante. Top, top. Didiael, quer complementar aí? Eu vi se levantar a mão, você e Tayane. Não, eu acho que é isso que a Bruna trouxe, diz muito sobre ele, né? Eu acho que uma outra parada importante da trajetória dele é que ele é o meio que atua na linha de frente ali contra o colonialismo, imperialismo europeu, né? Principalmente Portugal. E acho que ele é um mano que tem essa proposta trabalhou nessa proposta de proximidade com a comunidade, né? De construir partido político pensando no contexto africano, o viés político através do território, né, em que as pessoas se mobilizavam, né, a partir do que a galera estava pensando ali enquanto política, enquanto organização partidária, né. Então acho que é um pouco disso, assim, a forma como ele atuou em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique também, se não me engano, né. Uhum. Mas é um pouco disso, assim. Top, top. Tayane, se levantar a mão também, quer complementar? Não, fui contemplada pela Bruna e pelo Jed. Tudo, não, maravilha. Eu acho que é muito disso que vocês trouxeram, né? Eu acho que ele também foi uma pessoa que assim como outros que a gente já citou aqui, buscou entender bem as ferramentas do inimigo, né? Então ele foi se formar em Portugal, né? Ele durante esse período estava tendo uma ditadura em Portugal, né? Eu esqueci o nome do ditador agora. Se alguém quiser dar um Google aí depois de jogar pra gente, né? Ele começou a se organizar, então, né, nos partidos clandestinos lá em Portugal, com figuras importantes históricas também. E ao voltar, né, para Cabo Verde, ele, na verdade, foi para Guiné-Bissau, ele começa a trabalhar numa granja. E aí, nessa granja, ele viaja todo o país, ele conhece. Ele era uma empresa grande, né, de granja, que ele viajava todo o país, todo o território, então ele conhece todo o território, né, e acaba, a partir disso, fazendo um partido revolucionário clandestino. E era um entusiasta, né, da revolução, mas ao mesmo tempo ele achava que a educação era primordial para se ter um processo revolucionário, né? Então ele entendia que era fundamental que todos os guerrilheiros, né, todos os membros desse partido tivessem educação de alguma maneira, né? Tivesse essa educação. Então também trabalhou com alfabetização nesse espaço, né? Então ele foi, inclusive, amigo de Paulo Freire. Ele era chamado pedagogo da Revolução pelo Paulo Freire. Então Paulo Freire foi para o território, né, de Angola, Guiné-Bissau, para poder fazer também essa ajuda, essa troca, né? Então a educação popular, de fato, colocando a mão no processo revolucionário, assim como anteriormente a gente já citou, está ali na guerra, no continente africano, resistindo ao colonialismo, né? Como vocês comentaram. Então, pô, para mim ele é um cara sensacional. E é esse aqui, ó.
Tem foto em preto e branco. Na época já existia foto colorida, mas tem uma questão de imagem, né? Como vocês, é, é, alguns são daí da fotografia, né? Eu vi esses dias que as fotos de revolucionários pretos geralmente estão em preto e branco para trazer esse distanciamento de época, né? Isso aconteceu há 50 anos atrás, né? A gente acha que foi muito longe, mas, pô, nossos pais, nossos avós, né, têm 50 anos, assim como a escravidão, tipo, 100 e poucos anos atrás, então, tipo, é isso. É entender que esse cara está muito próximo da gente, né? E fez uma revolução, então é importante, né? Trouxe independência para o país. E aqui é o pessoal do movimento zapatista, tá bom? É, agora é uma pausa. Eu quero agora aproveitar com vocês para a gente, quem quiser ir ao banheiro, tem aí 2 minutos. Eu tenho que fazer xixi rápido. Se alguém for, alguém quer ir? Só para a gente saber. Se não quiser, a gente continua. Mas se alguém quer ir, então vai lá rapidão. Se tiver mais alguém também que quiser ir ao banheiro, aproveita para ir beber água também. Porque muito conteúdo, né, tá da canseira, né? Ficar ouvindo os outros falar. E aí eu vou botar uma musiquinha nesse. Não, não vou botar não, vou contar aqui. Eu vou ficar esperando aqui esse 1 minuto e meio agora que sobraram. Eu tô tranquilo, não quero ir não. Tô sem água aqui, velho. Tô no trabalho para poder ter internet boa. Eu tô meio que sem água aqui. E aí eu nem tô com vontade de ir ao banheiro. E desculpa, agora que eu vi a mensagem da Jéssica. Jéssica, perdão. É, mas deu certo, Jéssica. E eu não tô, acabou, gente. Eu tô um pobre coitado, morrendo de sede. Ó, tem mais 1 minuto aí para quem quer ir ao banheiro. Voltando, então, gente, ó. Quem foi, foi. Quem não foi, pode depois que acabar com a nossa conversa. É, aproveitem aí, né? Levantada, ficar sentada no plateia é muito ruim. Vai ter também. Aproveitar esse momento. Pronto. É, let's go, né? Vamos embora, vamos embora. A gente tem ainda meia horinha pra gente trocar ideia. E aí eu quero trazer aqui para nossa realidade, né, do DF. Aqui a gente trouxe vários exemplos, e aí eu acho que um desses exemplos é o Círculo de Cultura, que também foi construído pelo próprio Paulo Freire no início da Constituição de Brasília, que buscava trazer uma educação popular, assim como ele fez lá no Nordeste, para os trabalhadores aqui da cidade, e ele foi destituído, né? Ele foi dissolvido por conta de pressão da ditadura, né? Não sei se alguém aqui quer complementar, se alguém quiser complementar, né? Se alguém conhecer esse movimento, ou algum dos outros movimentos também pode levantar a mãozinha, tá bom? Eu vou aproveitar para dar uma corridinha agora, porque ainda tem uma dinâmica para a gente fazer. Também tem a Maria Madalena. Maria Madalena Torres, né? Foi uma professora que trabalhou com Paulo Freire. Hoje ela está bem idosa, né? Mas é da Ceilândia, para quem não conhece. Ela tem um espaço, né? Que foi construído e fundado com Paulo Freire, que é o CEPAFRE, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome. Mas acho que é CEPAFRE, sim. E aí é um espaço de educação popular para jovens e adultos dentro da Ceilândia, que existe até hoje, né? Então é muito bom, muito importante que vocês busquem conhecer. Também tem, deixa eu ver. Aqui, essa imagenzinha é a imagem do Círculo de Cultura, lá no início. Ele está usando a palavra que eu citei, né? Tijolo. Então, trazendo que era realmente uma prática, né? Feita. Também tem o ECOA. ECOA, Saberes Coletivos, é um curso popular que acontece no Paraná. Então, se conhecer alguém que queira passar na universidade, esteja no ensino médio, já tem no ensino médio, quer tentar entrar na universidade, pode passar o contato, pode falar para buscar o ECOA, eu posso passar o contato depois. Tem o Pedagoginga também, que eu acho que alguma colega aqui falou que fez parte, acho que foi a Bruna Paz, né, que tem interesse em fazer parte. Eu sei também que tem algumas pessoas aqui que já fizeram parte também do Pedagoginga, que ele busca uma
uma educação que pense a capoeira, né, os princípios da capoeira, que a gente aprende nos cantos, enfim, que a gente aprende quando a gente ocupa aquele espaço de roda, para educar também, né? O Pedagogia é um cursinho muito, muito legal. Alguém levantou a mão, ligou o microfone? Acho que não. Mas, enfim, aí, vale a pena muito conhecer também. Tem a Uneafro, que vários colegas aqui falaram que fazem parte, que acontece em São Sebastião, está se iniciando esse ano. É um cursinho muito, muito brabo. Que tem a Uneafro em si tem no Brasil inteiro, né? O Núcleo Nego Bispo é em São Sebastião e tem o Confluências, né? O Confluências é uma experiência que eu posso falar um pouco mais a fundo, né? Antes era Emancipa, a gente passou para Confluências o nome, muito inspirado nessa figura aqui, chamada Nego Bispo, né? Que é um quilombola, lá do Piauí também, né? Se vocês jogarem Nego Bispo no YouTube, vocês vão ver inúmeras aulas de maneira simples, didática. E uma dessas conversas que ele teve, ele trouxe essa palavra chamada confluências, que basicamente é entendendo que o, o capitalismo, né, o colonialismo, eles botam a gente para se divergir, para brigar entre si, né, entendendo que é um espaço que busca, que é um espaço de disputa sempre, né, seja para passar para uma vaga de trabalho, para passar na universidade, né, é sempre uma disputa. E aí ele entende que, velho, eu acho que a gente aqui nessa terra existe para confluir. Podem ser pessoas com objetivos diferentes. Então, assim como o rio tem um afluente que vem de um lado, o outro vem de outro, eles se unem no final e vão parar no mar, né? Então, a gente tem que entender que podem ser, exemplificando com esses cursinhos, né? Podem ser cursinhos diferentes, mas a gente tem um objetivo que é transformar a realidade da nossa quebrada. Então, não existe disputa entre a gente, né? E aí, por isso é o nome. E aqui tem alguns princípios, né? Que eu acho que orientam também nosso trabalho, né? O cursinho acontece na Ceilândia, no 404, no 404, acho que é no 404, eu nem tô lembrando qual escola exatamente agora da Ceilândia, mas, não, no 404 é de Santa Maria, exato, e no 102 da Ceilândia, e esses são os princípios, né? Unidade na ação, liberdade na discussão, decisão coletiva, responsabilidade individual, só decide quem atua, isso é muito importante, assim, né? Porque chegam, o colega que falou de políticos, né? Vão chegar Antes políticos é a interessados. Uniafro que você estava falando, que está no 2? Não, agora é o Confluências. O Confluências que está no Confluência? 102. Isso, Que Confluência de top, Educação mano. Popular. Top E isso aqui aí, também. por exemplo, no que você trouxe de política, né? Só decide quem atua. Significa que nenhum político vai chegar lá toma aqui um dinheirinho, eu não construo nada aqui, mas eu quero que vocês façam campanha para mim. Não, não é assim, mano. Quem vai decidir vão ser os estudantes, professores, né? Então, esse também é um dos princípios. Disciplina militante e valores, né? Então, a gente tem esses valores aqui que vão é, influenciar a nossa atuação. A gente também tem transparência nas relações, com princípio, construção de poder popular, ecologia política, independência política. Então, a gente não está atrelado a nenhum partido, ou também entende também que a gente pode dialogar com esses partidos se a gente quiser. Pô, eu quero que o professor meu, que é muito bravo, seja candidato. Eu quero que o Max Maciel seja deputado. Mano, a gente pode se unir e fortalecer essa pessoa também, se a gente achar interessante, né? Ecologia popular política nesse sentido, né? E ter esse globo de parceiros no DF, no Brasil, em Angola, em Moçambique, né? Então, no mundo como um todo. Trabalho de base, a organização do povo como superior à construção institucional. Então, esse é um dos princípios, e periferia ao centro, entendendo que, velho, a lógica não é o plano piloto no primeiro lugar, é a nossa quebrada, né? Esse aqui é o nosso centro, a nossa realidade, e as decisões são tomadas de baixo para cima. Então, não é o coordenador que vai tomar uma decisão e falar, vai ser isso, isso e isso. Não, vai ser o estudante, vai ser o professor que está em sala de aula, o apoio que vai fazer isso, sabe? Enfim, aqui é um dos trabalhos que a gente já fez, né? Aqui é um livro chamado Integralidades Marginais, mostrando que, mano, o conhecimento da quebrada também é muito importante. A gente sabe demais, né, de diversas áreas, né? Aqui vocês trouxeram várias atuações que vocês já fizeram,
E aqui eu sou junto com a Karine, um dos autores, né? Essa primeira imagem aqui sou eu, quando eu tava carequinha ainda. Aí tem várias pessoas, acho que vocês conhecem essa aqui, é a Júlia Costa. Aqui também o Chavos da USP. Várias pessoas de quebradas diferentes que conheceram, que construíram esse livro, né? E vários capítulos que eu acho que, se a gente tiver oportunidade, eu acho que eu tô com ele aqui. Mas quando eu encontrar vocês pessoalmente, deixa eu ver se eu trouxe ele hoje. Posso compartilhar um pouquinho dele com vocês também. É um livro muito brabo. Enfim. E aí, Em PDF? empresto, pô, empresto. Não, eu perguntei se tem em PDF ele. Tem PDF? Eu posso conseguir para vocês. Posso conseguir para vocês o Massa. PDF, pode crer? E pronto. Agora, eu acho que é o momento de vocês, né? Porque é isso, não adianta ficar falando aqui um montão. A gente conseguiu se ouvir, dialogar bastante, mas eu acho que vocês podem também é, aprofundar um pouco mais isso, e principalmente pensando no território, né? E aí eu pensei numa dinâmica que é a gente dividir em dois grupos, né? A Brena e a Tayane vão ficar uma em cada grupo, e aí eu vou falar aqui o nome de cada um, aí vocês, por exemplo, vou falar usuário do Zoom, número um, Thalita, número 2, Matheus, número um. Aí já gravem isso, que eu tô falando para vocês, é o grupo que vocês vão entrar, tá? Fátima, número 2, Gediael, número um, Emily, número 2, Giba, número um, a outra Emily, número 2. Vai estar junto com a outra Emily, né? É, Guilherme Esteves, número um, Guilherme Pérez, número 2, Maroto, número um, Ana Beatriz, número 2, Bruna Paz, número um, Glenda Brandão, número 2, Vitor, número um, Eric, número 2, Ana Luísa, número um, Abraão Lúdson, número 2. Calma aí, agora não. Eu vou dar as instruções aqui. Ana Gabriela, número um, Júnior Sena, número 2, Marina, número um, Ludmila, número 2 e Gleibson, número um. Se eu não falei algum, entre em qualquer grupo que você quiser. E aí, basicamente, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Que é a Capela Imperial, que é uma escola de samba que tem ali na Tailândia, né? Entre a Ceilândia e Taguatinga. Camisa 13, que é a torcida. Lá você aprende a tocar instrumento, você aprende muita coisa. E aí pode ser terreiro, pode ser roda de capoeira, quilombos, acampamentos e outros exemplos que vocês tiverem, né? Vocês vão fazer o que nesse grupo? Vão fazer o mapa de saberes da quebrada, assim como vocês fizeram o mapa da Ceilândia lá na primeira aula, vocês vão fazer agora especificamente pensando esses lugares lá na Ceilândia. E vocês vão ter 15 minutinhos para pensar o que eles têm também em comum, se é o conteúdo, se é a gratuidade, se é o território. E aí vocês vão ter, na verdade, 15 minutinhos, não, 10 minutinhos, e aí vocês voltam para cá com o que vocês conversaram, pode ser? E agora a gente pode dividir para o grupo. Podem ir um para cada grupo e vocês vão desenhar juntos. Eu não entendi em qual grupo eu tô, porque são 3 Emilys, né? E aí. Samuel? Saiu? Gente, mas vocês conseguem visualizar que tem 2 salas criadas aqui no Zoom mesmo? Estou tentando achar ela. Eu também, não tô vendo. Para Não mim, estou no vendo também, computador, não. aparece nessa parte aqui de baixo, ó. Aparece aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo transmitir para vocês, mas aparece embaixo. Junto com o chat, com as reações, aí aparece Breakout Rooms. Isso, exatamente, Gui. Para quem tá no celular, é só clicar na tela e aparece trocar câmera e salas simultâneas. Boa. Boa. Aí quem já sabe o grupo, vai entrando nesses grupos. Gente, eu não lembro qual era o meu. Eu vou entrar no 2. Não apareceu pra mim ainda. Eu fico por aqui mesmo, no caso? Fica aqui que assim que a gente descobrir o seu grupo, a gente te coloca no grupo que você tá.
Agora, eu vou entrar aqui nos grupos só para mandar o link de como que faz. Aí, Brena e, na verdade, Samuel, seria bom ficar aqui para ir vendo os de quem não está ainda. Alguém que caiu durante a explicação do Samuel? Eu. Eu também. Não, acabei não escutando. O Samuel fez pediu pra gente fazer aqui, né, duas salas, e aí vão dividir em grupos. E aí ele deu o número para cada pessoa, mas assim, como vocês não estavam, ele não falou um número. Então, se vocês puderem escolher entre o grupo um ou o grupo 2, por gentileza, é, tá bem aqui embaixozinho, perto do chat, no Breakout Rooms, que tem quatro quadradinhos. Deixa eu ver se eu consigo mover você para algum. Marina, você tá me ouvindo? Pediu pra gente nomear esses lugares e pensar o que eles têm em comum, assim. Ah, tá. Entendi, entendi. Essa era a minha dúvida também. Eu ia falar alguma coisa, Era né, só Jade? isso. Desculpa ter atravessado aí, GGOs. É, Jade, tu vai falar ainda? Vocês estão me escutando? Pode Sim, arrochar, sim. Guilherme. Só. Pô, então, eu lembrei da ONG no setor, Botafé, que é o nome, que é um, tipo,
Eu tô ligado que fica lá no setor comercial, né? Eu não sei muito bem ao certo, mas é tipo uma galera que trabalha de voluntariado, se eu não me engano, que eles atendem a população de rua ali que fica no setor comercial e de outros lugares também. E aí eles ficam fazendo algumas atividades, prestam auxílio, tipo, para essa galera. Eu não estou muito familiarizado com o que eles fazem por Tintim, mas, tipo, se não me engano, eles é mais para dar esse suporte, tá ligado? E ser um ponto de apoio também para essa população que não conta com muitas ajudas, assim, vamos dizer, do Estado, né? Gente, eu perdi a explicação do Samuel. Eu só caí no grupo, porque pra mim tinha tudo travado, então eu não sei o que está acontecendo. Se alguém conseguir resumir. O Samuel pediu para vocês construir um mapa sobre coisas, ó, bem, em comum que tem na comunidade de vocês, como fosse um mapa mesmo. Ai, como eu posso explicar? Alguém aí quer explicar melhor? Que já compreendeu, tá tudo certinho? Vai, maroto. Não, não entendi direitinho, não. Mas eu acho que. Porque, tipo assim, ele botou muito rápido ali a imagem, mas eu acho que era para, tipo, nomear projetos ou núcleos, assim, de pedagógicos. E aí tinha alguma coisa lá que era para confluir ali, tipo, o que eles tinham em comum, mas sumiu a imagem rapidão. E eu não consegui pegar o que que era, Não, assim, mas mas é eu isso acho que era. mesmo. Isso, Né? vocês construir esses locais. É igual pensar o mapa que a gente construiu, né? A gente colocou vários pontos interessantes, assim, que são históricos ou que são políticos, né, de Ceilândia, no geral, e agora vocês vão construir locais, pensando em educação popular, por exemplo, jovem de expressão, com, sei lá, o Cio das Artes, e aí é isso que o Maroto também trouxe, né? Tipo, confluir eles, juntar, entender o que que eles têm em comum. Pensar assim politicamente, por exemplo, o que a educação, o que o jovem de expressão, por exemplo, é interessante para a comunidade politicamente, o que envolve educação, o que envolve o saber popular, essas coisas. Obrigada. Pô, agora eu lembrei de uma galera lá de Itaguá. Eu não lembro o nome ao certo, mas eles ficam, tipo, no Taguatinga Centro. Aí eu tô ligado que eles fizeram, tipo, é um movimento, tipo, jovem, que eles fizeram uma ocupação de um prédio lá que estava abandonado, e aí eles começaram a revitalizar e tal o espaço e habitar lá e fazer, tipo, várias atividades culturais, né? Alguns eventos também. Eu não lembro o nome, mas eu posso tentar procurar aqui. Tenta achar aí, É amigo. o coletivo, né? É o coletivo É um RIA, coletivo. Eu acho que é isso aí mesmo. que fica ali, tipo, fica bem ali no Taguá, ali, pertinho do centro. Que tem vários grafites, assim, né? O prédio é cheio de grafite lá. Aham. É Parece bem até o massa. prédio do Cio das Artes, assim, tipo, Uhum. mesmo rolê. É bem massa. Inclusive, eu acho que abriu agora uma oportunidade para aprender a desenvolver escrita criativa, performance, assim, para quem é das poesias, assim, né, do Islã, lá no Coletivo Ria. Gente, outro lugar que eu acho super justo de ser lembrado, que ainda não foi citado, é a Casa Cotirene, porque é uma organização de mulheres negras, tá ligado? Muito foda. Elas que organizam o Saravá. E, assim, é uma puta movimentação de várias esferas, assim, tanto na questão dessa poética, né, de trazer a poesia, mas também muito na questão da espiritualidade também, tipo, velho. Acho que a gente precisa citar a Casa Cotirene.
Acho forte. É, né? Se a Brena não rir, né? Da casa Cotirene. Gente, vocês conseguem acessar o link que eu mandei no chat? Tá, perfeito. Eu vi que o Guilherme já tinha mandado também. E aí vocês Eu desenham tô a colocando. casa Cotirene. Faz uma bola redonda. Eu coloquei tudo que a gente já nomeou lá, assim. Mas aí eu não sei como a gente vai fazer para que Um tudo minuto. conclua. Falta um minuto, pessoal. A Eita, voz do cara. Além dizendo para vocês correrem. Pode todo mundo desenhar. Todo mundo pode acessar o link e desenhar junto. E aí, galera, o que que a gente faz aqui pra. É para fazer o mapa, desenhar o mapa mesmo, pá. Eu sei que vocês são bom em improviso também. Vocês podem improvisar. Vai Gente, ter eu que tô ser super um. desenhando aqui. Me passa. Eu não tô conseguindo acessar, não, o negócio não. Vou desenhar com vocês também. Eu não tô conseguindo acessar o link, não. Vou encaminhar Eu não vou novamente. desenhar a Cotirene, porque a última vez que eu cortei a Cotirene, a Brena zoou ela pelo resto da vida. Não é bem assim. Vai, Que pode fazer isso, a casa gente? Cotirene. Hum, povo bom. Aí, ó, casa Cotirene, uma bolinha. Oi, tem como enviar esse link no grupo do WhatsApp? Fala que se eu acessar pelo celular, a minha aula cai. Tem sim, Ó, vai vou se encaminhando encerrar agora. agora, hein, galera? Vão desenhando aí que eu vou voltar todo mundo para a sala principal. Tá. Eu não sei como é que desenha isso aqui. Alguém This saiu? meeting is being recorded. Geral tá de volta? Falta alguém? Falta alguém? Gente, estão voltando aos poucos. Eu fui informado, por isso que eu dei essa corridinha na explicação, porque eu jurava que era até 22 a nossa conversa, mas é até 21h30. Então eu tive que correr, mas pelo que eu peguei, vocês entenderam bem. Eu estou gostando aqui dos desenhos. Eu vou mostrar o de cada grupo aqui. Eu queria que vocês explicassem, né? Tipo, o que vocês pensaram, pode ser? Vocês estão me ouvindo, né? Eu tô falando com o microfone fechado. Pode. Tem. Ó, então vamos lá, vamos tentar. Deixa eu estar mostrando. Primeiro vai ser esse grupo aqui. Que... Eu não tô te ouvindo, seu microfone desligou, eu acho. Pronto, agora você está me ouvindo? Aham. Pronto. Agora, primeiro vai ser esse grupo. Quem quiser trazer pra gente o que vocês pensaram em 3 minutinhos. A gente vai passar 5 minutinhos, gente. Eu peço perdão aí, mas foi necessário. Enfim, pensando em outro horário. Mas vocês podem trazer pra gente o Mano, grupo como que a gente tá fez meio que jogos. sem tempo, acho Vai lá. que as pessoas estavam falando mais no grupo é mais uma roda de conversa, né? Então, o nosso grupo é mais uma roda de conversa, roda de rima, é, roda de discussão, como Cio das Artes, Jovem de Expressão, Batalha do Terminal, Casa do Hip Hop. Acho que tem mais aí pra baixo também, acho que cursos como Senac, mais pra baixo tem mais. Caralho, pode vir. Opa, caralho, não, desculpa aí, pessoal. Casa do Hip Hop. Esse aqui é o NB, né? Senac, que isso?
Gente, eu tô amando, porque no meu celular parecia que esse Senac tava menor. Eu que desenhei ele, é aquele Senac lá da C, perto do centro. Assim, eu quase não frequento muito os lugares da quebrada, então os lugares que eu mais vou geralmente é escola, curso, esses lugares assim, por isso que eu coloquei ele. Top, top, muito bom. Muito bom. Acho que é chique, gente. Parabéns aí para vocês. Não, no improviso aí, fizeram muito, muito mesmo. Vou tecer comentários no final. Aí eu vou passar para o outro grupo, mas só queria parabenizar vocês também, ficou muito lindo, ficou muito massa. Vou passar aqui para o grupo que eu botei turma um. E aí alguém consegue explicar para a gente como é que foi? Consegue atualizar aí o seu. Gente, não tá atualizado, tá tão bonito, tá tão tudo, tem que atualizar. Ei, que isso? Agora atualizei, tá certo agora? Conta aí pra gente então, Ana Luísa. E quem mais Então, quiser. a gente fez aqui uma conversa, né, de tudo. Então, tem o sarau de quarta ali, tem a Casa Cotirene, tem o Roedores de Livros, temos na palma da mão e algumas tentativas, assim, de alguns outros lugares. Enfim, foi muito bacana dividir esse momento, né, essa conversa, porque a gente conseguiu pensar juntos vários lugares, e lugares que se pareciam, não só nessa questão, né, do território, de estar no território, mas que tinham alguma ligação ali. Então, uma parada que de início já deu muito na conversa é a ligação, por exemplo, do Cio das Artes com Roedores de Livros. Porque enquanto o Cio das Artes tem uma programação, né, mais jovial, mais adulta, o Roedores de Livros tem uma programação infantil, que também tem sarau, também tem poesia, também tem literatura, e enfim, a Casa Cotirene também. Enfim, acho que os outros colegas podem falar mais aí sobre também. Eu Nossa, acho que chique. uma coisa que pode ligar todos os coletivos todos os movimentos que nós colocamos, a gente foi falando um de cada vez e tal, puxando assim coisas que a gente achou que parecia e sem entender o que que era, mas aí olhando por agora, eu acho que tudo tá meio que em prol da cultura assim, para fortalecer a galera e passar um conhecimento também e para que a galera se sinta viva, né? E consiga ter um maior conhecimento. Assim, até um pouco, não tanto a ONG no setor, né? Top, top, não, muito bom, gente. Acho que era isso mesmo, assim, que mesmo sendo rapidinho, vocês conseguiram expressar muito bem, velho, muito bem mesmo. Que educação popular é isso. Acho que muita gente já passou, de algum modo, em algum lugar, né, pela educação popular, e a gente às vezes nem imagina, né? E tem em comum isso que você trouxe mesmo, Guilherme. Eu acho que eu fico pensando, né, nos desenhos de vocês. E para além da cultura, eu acho que é uma forma de conhecimento que por vezes não é acadêmico, né? Tipo, não é um conhecimento necessariamente de sala de aula, mas também pode ser, né? E muitas vezes são feitos por pessoas negras, LGBTs, periféricas, que tentam se expressar de alguma maneira, né? E se organizar também de alguma maneira, né? E aí eu acho que, já recapitulando e finalizando assim a nossa conversa, é, eu acho que é isso, a educação popular que eu queria passar para vocês é uma história de resistência, velho. É uma história de muita luta, que vem de muito antes do que a gente imagina, né? É um movimento que é organizado, por vezes também é orgânico, né? Autônomo, que vai acontecer de diversas maneiras, acontece em vários territórios, né? De povos oprimidos também, né? Que sofrem de alguma maneira opressões, que essas opressões interligam esses povos, né? A educação popular valoriza o conhecimento da quebrada, um conhecimento marginal, o conhecimento daquele povo, né? Um conhecimento popular, né? Também ela é fundamental para a gente conseguir trazer essa transformação,
né, no nosso território, seja de maneira micro, mais individual, mais direcionada a um grupo específico, mas também uma mudança estrutural, né, pensando também uma mudança nesse sistema que a gente vive, que coloca as opressões sobre o nosso povo, né, que faz com que a gente ganhe menos, faz com que a gente seja mais explorado, que a gente trabalhe em trabalhos subalternizados, com que a nossa quebrada seja violentada, né? Então, são vários mecanismos que a educação popular tenta combater. E eu acho que é uma maneira da gente ver que a gente consegue se organizar em diversos espaços, né? Então, é, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria trazer esse conhecimento histórico, esse conhecimento do dia a dia e mostrar para vocês que vocês estão inseridos na educação popular, né? Eu compartilhei os sites, os slides, as referências, os podcasts, as músicas para Thay e para a Brena, né, compartilhar com vocês. Eu também estou à disposição, se quiserem compartilhar o que vocês gostaram, né, o que lembrou vocês de alguma coisa, podem mandar para mim, aqui tem os meus contatos. E é isso, gente, muito obrigado, agradeço demais, vocês foram incríveis, né, conseguiram participar bastante, então muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo. Muitíssimo obrigado também ao pessoal que organiza, Tayane, Brena e os demais colegas, pelo convite, né? Para mim foi uma honra estar com vocês, né? Espero encontrar vocês mais vezes, né? Com certeza me encontrarei. E é isso, valeu, gente. Gente, não vão embora, peraí. Samuel, tira o slide só para a gente fazer um print com todo mundo, que na aula passada falhei, esqueci de fazer isso. Tirei. Mas então todo mundo liga a câmera, fiquem bem bonitos. Não tem como ficar feio, né? Esse povo lindo. Essa turma aqui é só bonitos mesmo, não tem como. Peraí, deixa eu só abrir aqui. Aí, ó, olha o print. Não, peraí, deixa eu só tirar aqui essa mão. Pronto, olha o print. Mais um. Ai, meu Deus, travou aqui pra mim. Tô tirando aqui também. Tá tirando? Perfeito, então. Gente, então é isso. A gente se encontra semana que vem. A gente vai ter a aula de arte engajada e artivismo com uma artista maravilhosa chamada Lorenza Rezende. E Bravo. é isso, espero vocês segunda-feira à noite que vem. Lembrem dos nossos combinados e qualquer coisa, falem com a gente lá pelo grupo, tá bom? Um beijo, boa noite, bom descanso. Beijo, gente, bom descanso. Beijo, boa noite, obrigada pela aula. Boa noite, gente. Boa noite. Arrasou sempre. Boa noite, Valeu. gente.